Então a gente obteve essa relação. Essa foi a ideia, certo? Então você tem essa relação aí, né? Ou seja, esse N2 está aqui, aqui tem um 1, certo? No fundo você tem o x ao quadrado sobre N2 menos Y1, né? Mais o y ao quadrado sobre N2 menos Y2 Então, observe que no fundo nós queremos determinar o n, né? O n sai dessa equação, tá certo? Né? Essa equação fica mais fácil de... Vocês vão fazer isso em lista, né? Usem o fato disso aqui ser a soma dos quadrados dos u's, tá certo? Substitua aqui, tá certo? Né? A dica do vídeo, né? Em vídeo. Então, a soma dos quadrados dos u's é isso aqui. Você bota isso aqui, a soma dos quadrados aqui em cima, e parametriza em termos da velocidade de fase, certo? Que ele define dessa forma, né? V igual a C sobre N. Ele não quer determinar N nessa equação, né? Equivalentemente, se eu determinar V, eu estou determinando N, né? No fundo, estou determinando a velocidade de fase dos modos possíveis aí, certo? E quando definir as velocidades de fase associadas às permissibilidades de Y1, Y2 e Y3, VI, certo? C sobre raiz, né, de YI, né? Serviço de refração associado ao eixo principal I, certo? Então, se a gente usar essas duas equações, a gente pode mostrar, certo, que a gente tem, tá certo, equações desse tipo aqui, né? V2 menos V1 quadrado Então, nós queremos resolver para N. Equivalentemente, estamos tentando resolver para V. Só não importa, né? Então, vamos entender bem o problema qual é, certo? Dada uma direção de propagação definida pelos cossenos diretores do x, do y, z, que são os cossenos, né, do vetor de onda em relação aos três eixos, da direção, quais são os índices de refração possíveis? Quais são os modos normais e que polarização esses modos têm, certo? Então, dado, eu teria essas informações, eu tenho isso, isso e isso, né? Tem isso aí. Daí, qual é a solução dessa equação? É determinar V. Que equação é essa? É a equação biquadrática. Observe que o mínimo aqui, sempre que eu, por exemplo, o fator que multiplica o x ao quadrado é o produto desses dois, né? O fator que multiplica o y ao quadrado é o produto desses dois. Então, é a equação biquadrática. Né? Aonde? Dá zero. É aí que vocês vão verificar, fazendo aquilo que eu falei, certo? Tem que manipular um pouquinho para ver. Vai dar zero. Né? E a equação é a equação... não vou nem escrever, tá certo? Está aí nas notas, né? É isso, vezes isso, mais isso, vezes isso, mais isso, vezes isso. Igual a zero. Equação biquadrática. Então, eu tenho para cada... essa equação biquadrática. Então, ela é do tipo... AV4, né? Mais BV2 mais C igual a zero, né? E a solução para V2 é a solução da equação, certo? Menos B, né? Aquela história lá. Mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A, né? Algo desse tipo aí, certo? Então, você tem... você tem duas... Vamos olhar para o... porque eu tenho uma solução e menos essa solução. Outra solução menos essa outra solução, certo? Então, no fundo, eu tenho duas soluções. Cada solução tem dois sinais, certo? Posso pensar assim. Certo? Então, os dois sinais quer dizer propagação para cá ou para cá. É a mesma coisa, certo?
É o mesmo resultado, né? Só quer dizer o sentido muda de propagação. A mudança de sinal de V quer dizer isso apenas. Tá? Então, você tem, no fundo, duas soluções. Né? Vezes dois sinais dá 4 soluções. Mas os dois sinais é a mesma coisa, que é a mesma direção, só muda o sentido. Certo? Então, existem dois modos de propagação, como na aula anterior, certo? Para cada direção. Só que esses modos não são tão simples como antes. Tem que ver cada caso. Certo? Não, só ver que alguns exemplos aqui para ver. Certo? Então, em essência, né? Como é que você determina o modo de propagação numa direção arbitrária, de forma cartesiana? Você define a direção que você está propagando sua onda, certo? Os cossenos diretores, o x, o y, o z. Resolve essa equação e obtém a solução, né? As duas soluções possíveis, os dois modos possíveis. Certo? Por exemplo, né? Fazer dois exemplos aqui. Um que a gente fez na aula anterior, só para ver que está tudo certinho, que a equação não está errada. Certo? Vamos determinar uma inservação para a propagação na direção z. Certo? Então, quer dizer, né? O x, ou seja, propagação na direção z, quer dizer o quê, né? O U está na direção Z, ou seja, o x igual a 0, o y igual a 0, né? É porque eu não fiz... Antes de fazer isso, né? Eu teria isso vezes esses dois, certo? Só. Né? Então essa seria a equação. Com isso aqui igual a 1, né? Então teria V2 menos V1 ao quadrado. E V2 menos V2 ao quadrado. V ao quadrado menos V2 ao quadrado. Duas soluções, né? V igual a V1. Ou seja, né? N igual a N1, né? Equivalentemente, certo? Então uma solução é V igual a V1. Né? V1 é C sobre N1, né? Que é a raiz de ε1. Uma solução para N é N1. E V igual a V2. Essas são as soluções que nós obtivemos na última aula. Né? Certo? Uma dá LPX, outra dá LPY. Né? Linearmente polarizado na direção X, a gente já mostrou isso. Certo? Você pode jogar tudo certo aqui. Vou fazer exemplo 2 aqui. Esse que é interessante, né? Exemplo 2. Vamos determinar um índice de refração efetivo, que é esse índice de refração que a gente obteve, o N, né? Porque ele depende da polarização, né? Então, para propagação no plano, né? YZ, certo? Só para ter uma ideia aí. Digamos que o nosso vetor U está contido no plano YZ, certo? Você já sei que o x é igual a 0, né? Vamos dizer que esse U forma um ângulo θ, né? Com eixo Z. Né? Então, o U é dado por seno θ na direção Y, né? Vou botar assim, 0 na direção X, seno θ na direção Y e cosseno θ na direção Z, né? Se a gente olhar para a nossa equação, certo? Com x igual a 0, né? Esse termo aqui sai, certo? Esse aqui sai, né? Então, eu tenho isso vezes isso, né? Mais isso vezes isso, né? Certo? Mas está errado nisso, né? Deixa eu ver. Vou fazer assim, ó, direito. É porque eu tenho que botar a equação original aqui. Não, está errado. Não. Vamos fazer o produto primeiro, tá certo? O y ao quadrado vezes esses dois, vezes esse com esse, mais o z ao quadrado vezes esse com esse, tá certo? E mais o x ao quadrado vezes os outros dois. Só que aí esse termo vai embora, certo? Não pode zerar assim não, a gente tem que primeiro fazer a equação biquadrática que eu não coloquei, né? Por isso que às vezes dá algum problema. Então se você colocar a equação biquadrática, você, sem o x, certo? Fica a equação que nós temos aqui, é o y ao quadrado, V2 menos V1 ao quadrado, né? V2 menos V ao quadrado menos V3